Prezados irmãos e irmãs, sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum, 28 de janeiro, memória de São Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja. Palavra certa na hora certa. São Tomás de Aquino nasceu no castelo de Roccasecca, perto de Monte Cassino. Entrou para os dominicanos aos 18 anos, foi estudante, depois mestre de teologia em Paris. Ensinou no estúdio da corte papal em Anagnini, Orvieto, Roma, Viterbo e Nápoles. Discípulo de Santo Alberto Magno, nutrido da doutrina da Sagrada Escritura e dos padres, serviu-se da filosofia, especialmente de Aristóteles e seus comentadores árabes. Acolhia a verdade expressa por quem quer que fosse, para com ela ilustrar a fé. Porém, rejeitava o erro, viesse de quem viesse. Toda a verdade, sustentava ele, vem de Deus. Pôde operar assim grande síntese doutrinal, suma contra gente, suma teológica, na qual a Igreja reconhece uma das mais perfeitas expressões de seu ensinamento. O Concílio Vaticano II apela abundantemente para o seu pensamento. É honrado com o título de doutor angélico. Simples e silencioso, fazia-se amar por todos, mais do que qualquer outro, entendeu o estudo e a ciência como instrumentos de santificação. A leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 11, de 1 a 4a, de 5 a 10a, de 13 a 17. O Salmo é o 50. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. O Santo Evangelho é segundo São Marcos, o capítulo 4, de 26 a 34. Na leitura vemos um povo em guerra e necessitado da ajuda de Deus e um rei que, no ócio, se entrega ao pecado. Assim se resume esta leitura. O pecado de Davi é bastante grave, porque não observa a continência que era uma lei religiosa para o tempo de guerra. Apesar de grave, o pecado de Davi com Betsabé está dentro do que se poderia considerar normal no século X a.C. Se a solução tentada por Davi tivesse resultado, não haveria consequência de maior. Mas Urias, porque suspeitava de algo ou por razões de ética militar, como diz a Bíblia, não cedeu às pressões do rei. Então Davi recorre ao assassinato de Urias, perpetrado de modo traiçoeiro. O pecado foi tomando conta do rei, que agiu de modo cada vez mais pérfido. O pecado dá-nos a justa medida do homem. É uma realidade constante e universal. A Bíblia verifica e atribui-a a uma tendência que nos arrasta para o mal de modo irresistível. Nasci na culpa e em pecado minha mãe me concebeu. Cantamos no Salmo 50, versículo 7. Esse episódio de Davi com Betsabé, narrado com muita precisão e simplicidade, acusa sem reticências o rei. O primeiro livro das Crônicas, mais obsequioso em relação a Davi, não o refere. Mas o episódio faz parte da história da sucessão ao trono e visa introduzir na cena Salomão, que depois de muitas peripécias irá sentar-se no trono de Davi. Nesta leitura é mostrado que quando entramos pelo caminho do pecado, não sabemos até que ponto podemos chegar. Ao pecar com Betsabé, Davi inicia uma série de pecados que termina em verdadeiras catástrofes. Não conseguindo disfarçar a primeira culpa, Davi trama a morte de Urias. Mais tarde, um
Seu filho usa de violência contra uma irmã, provocando a fúria de Absalão, que o mata. Depois é o próprio Absalão que se revolta contra Davi, obrigando-o a fugir. Segue a guerra civil. Numa das batalhas, Absalão é morto pelos homens do rei. Sabemos quando começamos a pecar, mas não sabemos até onde poderão ir as consequências dos nossos pecados. Na carta aos Romanos, capítulo 5, 20, São Paulo diz que onde aumentou o pecado, superabundou a graça. A força do pecado é nada diante da força do reino de Deus. É o que nos diz o Evangelho. O Senhor leva por diante o seu projeto de salvação, servindo-se de homens fracos e pecadores, utilizando instrumentos simples e pobres. Não nos compete decidir quando e em que medida a semente dará fruto. O crescimento acontece em segredo, enquanto nos ocupamos de outros afazeres, e é imensamente superior às nossas expectativas. Essas leituras trazem para todos nós uma mensagem de esperança. Foi-nos confiada uma tarefa para a qual nos sentimos inadequados, mas a nossa ação é importante. Compete-nos espalhar a semente, difundir o Evangelho, o que já é alguma coisa, mas não devemos cair na ansiedade à espera de ver os resultados. Eles não dependem de nós e talvez jamais os vejamos neste mundo. Só no fim da nossa vida poderemos dar-nos conta dos frutos do nosso trabalho, e a colheita será uma festa, se tivermos sabido esperar serenos e confiantes a obra do Pai. Que São Tomás de Aquino rogue a Deus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.